Se você estava na dúvida se ia ter fanservice para as mulheres, olha o tamanho desse pacote. Imagina se ele tivesse um pau. Stop it. Get some help. Intro. Eu não tenho muito o que falar do Adam e do Eve nesse episódio. Basicamente, a referência da maçã é muito explícita. Eles já desenvolveram o corpo, agora precisam desenvolver mente, consciência e outras coisas. O tipo de coisa que a internet podia aprender com eles, principalmente se forem do Twitter. A única coisa que eu acho irônica é que as máquinas têm como objetivo destruir os humanos. E quanto mais eles evoluem e aprendem, mais eles se parecem com a gente. E no jogo a gente só vê a conversa deles por essa cena da mesa. Tem alguns ângulos diferentes, zooms, e principalmente foco nas expressões, com certeza ajuda a identificar quem é o centrado e quem é o emocionado da dupla. Voltando para a história principal, a gente consegue ver que esse episódio teve algumas diferenças em relação ao jogo, onde a 2B e o Nines estão indo direto para a Vila do Pascal. Enquanto que no jogo, a gente ia para lá logo depois da luta contra a Simone, onde um robozinho que nem esse aparecia. A única diferença é que ele não tinha tantos adereços e ele carregava uma bandeira branca ao invés de vermelha. E você devia estar prestando atenção na bandeira nesse momento, não em outras coisas, seu pervertido. Mas eu consigo entender por que eles fizeram essa alteração. No episódio anterior, eles tinham mostrado o Nines como alguém que realmente odiava as máquinas. Se ele simplesmente fosse guiado diretamente a uma vila cheia de máquinas, a 2B não ia conseguir impedir que ele saísse descendo espadada e hack nos bichos. Então tem uma cena em que a líder da resistência fala para eles irem numa vila de máquinas que eram confiáveis e com que eles estavam conseguindo negociar, seria uma solução para fazer com que ele não atacasse de cara. Mesmo assim, a 2B foi a primeira a abaixar as armas. Ele ainda se manteve um tempo na guarda. E independente de tudo o que aconteceu no episódio, ele nunca conseguia acreditar verdadeiramente nas máquinas. Mostrar ele desconfortável o tempo inteiro foi bom, porque manteve a consistência do episódio anterior. Se ele simplesmente chegasse na vila e começasse a se dar bem com as máquinas, todo o desenvolvimento do último episódio teria sido jogado no lixo. E simplesmente se ele chegasse descendo o pau e hack nas máquinas, a gente ia ter um dos finais secretos do jogo. E isso não acontece no anime em si. Outro ponto. A interação dos dois no começo do episódio é interessante. Ver como cada um deles lidou com uma missão de entrega. Enquanto o Nines se sentiu um tanto revoltado por ter que fazer isso, Moleque, parece que te criaram a base de ovo maltino, leite com pera. A 2B não se importou. Isso deve ter acontecido por conta da diferença deles. Enquanto ela tem prática em trabalhar em equipe, ele geralmente trabalha sozinho. E como ela mesma falou, nesse mesmo episódio, o Nines diz que por ele ser um modelo scan, ele realmente adora mexer nas coisas. A gente pode ver ele tentando entrar na 2B todo episódio, mas isso não vem ao caso. Enquanto isso, ela é um modelo de batalha. E mesmo assim, ela não gosta de lutar. Diferente dos outros robôs, a 2B valoriza muito a vida. Eu realmente acho que o final do quarto episódio mostra um pouco disso. A gente vê que ela parece um pouco afetada com o Nines matando aquelas duas máquinas, talvez porque ela realmente esteja pensando em qual que é o peso da vida de uma máquina, principalmente quando chegou na vila. Ao mesmo tempo, a gente consegue ver como a relação deles com a vida acaba sendo diferente em alguns aspectos. Na cena do shopping, a gente vê que mesmo eles estando lutando pela humanidade, o Nines tem interesse em o que os humanos são e como eles agem, enquanto isso a 2B está lutando só pelo dever. A gente vê que o Nines pensa no futuro, que se eles derrotarem todas as máquinas, realmente eles vão conseguir alcançar a paz. Mas principalmente, a gente pode ver que ele tem esperança em uma vida depois da guerra. Enquanto isso, a gente pode ver que a 2B simplesmente está sobrevivendo. Por mais que ela valorize a vida, ela não está vivendo de verdade. Falando em viver, esse é o primeiro episódio que aborda mais máquinas com consciência. Por exemplo, a gente teve aquelas duas irmãs recebendo bastante foco. Eu consigo ver dois motivos para isso. O primeiro é que no jogo a gente tem uma missão com elas. O segundo é que, focando mais nelas, eles conseguem mostrar de forma geral como acaba sendo o comportamento das máquinas. Não necessariamente a irmã mais nova seria a menor, mas a gente também pode ver o comportamento humano neles. Ela agindo como se fosse uma criança, apesar do tamanho, ou simplesmente nos pontos mais sutis, como ela dizendo que é uma promessa na hora em que ela está se despedindo deles e esticando o mindinho. Chegando nesse ponto, eu acho que dá para falar das duas maiores alterações que teve nesse episódio. A primeira delas é esse cano com a escada levando para baixo. Tem duas coisas muito importantes sobre ele. A primeira, no jogo, esse cenário aparece no centro da cidade, não na Vila do Pascal. Segundo e o mais importante, a gente consegue ver que eles conseguem fazer cenas de escada com um ângulo de câmera bom. Agora a gente só precisa que eles façam isso na subida. Não há dúvida, é um idiota.
Agora, a mudança que eu realmente achei drástica foi aquela arma humana na Vila do Pascal. Eu não lembro de nada parecido com isso no jogo. Principalmente aquela arma é relacionada com um personagem que eles deviam ter encontrado no shopping. Então eu realmente não consigo entender qual é o rumo que eles vão fazer nessa adaptação. A única coisa que eu sei falar é que aquelas memórias que o 9S viu são referentes a um outro jogo chamado Nier Replicante, que acontece antes de Nier Automata. Só que eu não joguei. Desonra, desonra pra toda a sua família. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Então eu não consigo falar nada sobre ele. A única coisa que eu sei é que tem duas personagens de Nier Replicante que aparecem em Nier Automata. Falando em personagem, eu ainda não mencionei o Pascal. Provavelmente a personalidade dele vem justamente do momento em que ele ganhou consciência. Ele falou que a primeira coisa que afetou ele foi o medo da morte. Mas mais do que isso, foi quando ele viu os companheiros caídos e ele não sentiu nada. E ele percebeu que essa apatia era horrível. Provavelmente foi nesse momento que ele desenvolveu a consciência que ele tem atualmente. Ele é uma máquina gentil que se preocupa muito com as pessoas da vila, até mais do que com ele mesmo. Se a gente for ver, no momento em que ele fala essas coisas, o 9S ofende ele. E ele nem liga para isso. Afinal de contas, ele não liga mais para brigar com máquinas ou o que quer que seja. Ele só quer viver em paz com os companheiros dele. Também foi interessante a forma que o anime retratou a vila. A gente conseguiu ver a máquina por quem a Simone era apaixonada, alguns personagens que no jogo você interage, ou simplesmente uma demonstração melhor de como Pascal interage com as pessoas da vila. Ou mesmo a interação das crianças, mostrando que copiar humanos nem sempre é uma coisa boa. Afinal de contas, pessoas diferentes têm personalidades e ideias diferentes. Em algum momento, essas coisas entram em atrito, e quando isso acontece, brigas são inevitáveis. Tanto que a gente viu que o 9S quase interferiu nela. E pela expressão da 2B, com certeza ele não ia interferir de uma forma bonita. Para terminar, eu preciso falar de duas coisas muito importantes. A primeira é aquela cena da 2B com o 9S na chuva, onde a gente pode ver o tanto que ele está desconcertado com a vila. Provavelmente é porque na cabeça dele não tem como existir paz entre androides e máquinas. E como essa vila está mostrando meio que o contrário para ele não está conseguindo aceitar isso. Isso está mantendo a construção do personagem. Faz ele parecer um babaca? Sim, mas é muito bom pro personagem. Outro ponto bom dessa cena é mostrar que a relação da 2B com o 9S está melhorando, onde a gente pode ver que ela se abre um pouco mais para ele. Não, seu pervertido, não desse jeito. E parece que ela finalmente começou a buscar motivações diferentes para a vida dela, para quando ela estiver em paz. Eu acho que o jogo tinha uma cena mais ou menos assim, mas com certeza a execução dela no anime foi muito melhor que no jogo. E a gente também pode ver que ela é uma androide de respeito. Safado! Segundo e o mais importante, na cena pós-créditos nós finalmente tivemos uma cena da 2B sem saia. Infelizmente a cena não teve a abundância de detalhes que nós estávamos esperando. E como isso foi mostrado numa cena pós-créditos, provavelmente não teremos no anime em si. Triste, não? Mas como eu já errei uma vez, vou torcer para estar errado de novo. As interações online são boas porque você não consegue agredir quem tá perto. Bom, se você chegou até aqui, eu vou pedir para que você deixe um like no vídeo. Fique à vontade para comentar qualquer coisa que você queira, só peço que você respeite a opinião dos outros e os outros também, mesmo que eles não concordem com você. Se tiver coragem, compartilhe o vídeo e se quiser ver mais, se inscreva no canal. E o mais importante de tudo, se você não gostou desse vídeo, não se preocupe, é só mais uma memória inútil.